pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, começando mais um Screener One. Eu sou o Anderson Almeida e vamos falar um pouquinho hoje sobre um crime de mestre. Eu já tenho um comentário sobre esse filme no canal, mas ele caiu na Netflix aí na época que eu lancei o vídeo, ele ainda não estava na plataforma, tá? E eu acho que muita gente assistiu o filme de 2007, é muito bom, é do Gregory Hoblit, já falei isso uma vez. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre segredos, vamos explicar um pouco. Algumas pessoas não conseguiram entender, tem muita gente que não conseguiu entender ainda algumas coisas sobre o filme. Então, aqui tem spoiler com certeza, tá? E vamos explicar o que realmente aconteceu em Um Crime de Mestre. Vamos lá. Como todo mundo sabe, o personagem do Ted Crawford, ele descobre que a esposa dele está traindo ele. A Jennifer, no caso, está traindo ele com o Tenente Nunnally, e ele vai dar um tiro na cabeça da esposa. Só que, vamos lá, a única coisa que não estava no plano do Crawford é que ela não morreria imediatamente, no caso, certo? Então vamos lá, essa é a única falha no plano dele. Deixa eu só fazer um pouco de barulho, então vamos retornar de novo. Muita gente pergunta, mas como é que ele sabia exatamente que o Nunnally, que era aquele detetive que ia atender a ocorrência? Se você lembrar lá no início do filme, antes mesmo dele acessar, ele entrar no hotel onde estava, no caso, a Jennifer e o Nunnally, ele dá uma ligada para a delegacia, pergunta pelo Nunnally, e ele fala, não, ele vai começar a trabalhar a partir das 18 horas. Então ele consegue, nesse momento, o Ted, ele consegue tecer uma linha onde ele sabe exatamente o horário que ele vai cometer o crime, e ele sabe que naquele horário é o Nunnally que vai atender a ocorrência e é o Nunnally que vai estar lá. Assim como ele sabia que o Nunnally não sabia que ela era a esposa dele, que ele ia surtar na hora, justamente porque ele havia contratado um detetive particular e sabia que a Jennifer não contou para ele que ela era casada com ele, no caso, tá? Primeiro ponto. Então o que acontece? Quando a Jennifer chega na casa, o Ted já está lá, e ele começa a conversar com ela, e ele fala, deixa bem claro, que ele sabe que ela está tendo um caso, quando ela vai explicar para ele, ele dá um tiro na cabeça dela, mas no caso, no rosto dela, que entra aqui perto dos olhos, e enfim, até então ela não morreu. Aí começa o jogo. Ele dá, além do tiro que ele acerta nela, ele dá mais 3 tiros pro alto, que é justamente para confundir na questão das balas. Ele já sabia o que ele ia fazer na hora da entrada, quando o detetive chegasse. Então ele pega o Ciro, que é o jardineiro, chama a polícia pelos disparos na residência, e quando ele chega lá e ele liga, ele já sabia que era o Nunnally que ia atender a ocorrência. Então quando ele chega lá e ele vê o corpo da Jennifer, ele surta, o Nunnally no caso, e vai para cima do Crawford e começa a dar soco nele. A polícia entra. Mas antes disso, o Crawford fala para ele, olha, eu acho que eu enlouqueci, eu surtei e eu dei um tiro na minha esposa. Só que antes disso, ele havia pedido, no caso, o Ted, para que os dois largassem as armas. Então o Ted larga a arma no local, o Nunnally larga a arma dele em outro local, e na hora que o Nunnally surta, no caso, ele vai dar a volta, e é onde tem o plot twist do filme, tá? Primeiro ponto. As balas servem para confundir, porque lá na frente, quando eles pegam a arma do Ted, eles descobrem que aquela arma nunca disparou um tiro. Tem as 4 cápsulas deflagradas, porém a arma nunca foi disparada. Então a arma ela não serve como prova do crime. Eles precisam encontrar a verdadeira arma do crime. Primeiro ponto. Segundo ponto.
o Nunnally, ele faz questão de pedir para acompanhar o depoimento na delegacia, porque ele deixa bem claro que ele queria que o caso fosse resolvido antes de ir para a promotoria. Por quê? Porque se o caso fosse para a promotoria, a Jennifer seria investigada juntamente com o Ted e provavelmente chegariam no Nunnally, e ele não queria que isso acontecesse. Tá? Esse é outro ponto. Vamos lá. E o que acontece? Quando o Ted ele vai para a audiência, no caso de instrução dele, que aí que entra o Willie Mitchell, que é o personagem do Ryan Gosling, você vê, assim que ele começa o filme, que ele é um cara muito cheio de si. Ele chega a ser arrogante. Ele se acha tão bom que ele chega a ser arrogante. E o que acontece? O Ted Crawford, que é o personagem do Anthony Hopkins, ele é mestre em descobrir esse tipo de coisa, em descobrir as falhas em determinadas situações e até mesmo em pessoas, tanto que esse é o trabalho dele. Ele é perito em acidentes aéreos, em saber aonde deu problema, isso deixa bem claro no começo do filme. A empresa dele é perita nisso. Então o que acontece? Quando o Willie vai para a audiência de instrução, ele já é no caminho, no caso de outra festa que ele está indo, ele conseguiu através de um acordo, ele conseguiu através de um acordo um emprego em uma firma muito poderosa, no caso, uma firma privada, e está sendo do setor público para o setor privado, para logicamente ganhar mais. Então o que acontece? Quando ele chega na audiência de instrução e o Ted Crawford vê o jeito que ele se porta, o jeito que ele se veste, o que acontece? O Ted, ele já sabia que ele seria o ideal para ir contra ele no caso, tanto que ele dispensa o advogado dele, fala que ele mesmo quer se defender, e ele pede que o Willie, no caso que o Ryan Gosling, pegue o caso. Seria uma coisa muito rápida, seria um julgamento rápido. Como estava tudo certo, tinha até então a arma do crime, eles não sabiam que a arma não era aquela. Eles tinham a arma do crime, eles tinham testemunhos, no caso, que viram quando o Nunnally estava batendo nele tudo, quando ele imobilizou ele praticamente, né? Então estava tudo certo. O problema é que o Ted declara inocência, tá? E o que acontece? Ele fala no julgamento que realmente que o Nunnally estava tendo um caso com a esposa dele, que aquilo era questionável. Então o que acontece? Quem entende sabe que quando esse tipo de coisa acontece, todas as provas que foram recolhidas até ali, que não são provas conclusivas, são automaticamente excluídas do processo, não podem ser utilizadas. E é aí que ferra a situação. Por quê? Porque a confissão dele não é válida, porque aparentemente ele confessou um crime para um cara que estava tendo um caso com a esposa dele. Então, tipo, ele poderia, a outra parte, se não fosse o caso, poderia muito bem ter acontecido alguma coisa e ter matado ela, enfim. Até aí, nesse ponto, está muito bem explicado que eles não têm prova nenhuma mais. Tudo que foi dito foi descartado, confissão escrita, o fato do Nunnally ter ido acompanhar o depoimento na delegacia ferrou mais ainda a situação, porque deixa tudo muito mais suspeito. Então, no decorrer do filme, eles são obrigados a trabalhar com a seguinte questão, de que não há provas contra ele e que eles precisam encontrar a arma do crime. Diga-se de passagem, como eu falei, a arma que estava na mão do Ted, que seria a arma dele, foi uma arma comprada legalmente que nunca foi atirada, nunca foi disparada no caso. Então, não se tinha arma. Em contrapartida, o tempo vai passando
E a Jennifer, no caso a esposa do Ted, vai piorando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E basicamente é isso, né? Enfim, vamos lá. Os pontos. Ted já sabia a que horário o Nana ele iria trabalhando, foi por isso que ele estabeleceu aquela linha de tempo para tirar na esposa. Ele trocou, como todo mundo sabe, o plot twist desse filme é esse. Ele trocou a arma na hora que estavam na casa. Por isso as balas não batem, por isso a arma dele nunca foi atirada. Tá? Terceiro ponto, o Nana ele foi burro ao ir para a delegacia. Certo? Isso excluiu todas as provas que eles tinham, incluindo a confissão do Ted. Então, com tudo isso, o Ted consegue se safar no julgamento. O que acontece? Como ele não tem prova nenhuma, ele consegue sair bem do julgamento e ele sabe que a esposa não pode acordar, porque se a esposa dele acordar, ela vai dizer que ele realmente atirou nela. Então, o que é que ele faz? Ele manda desligar os aparelhos, já que ele pode fazer isso. E o que acontece? Os aparelhos são desligados e a Jennifer acaba morrendo. Apesar do Willie Bishop fazer um monte de coisa para tentar impedir que isso acontecesse, inclusive custa até mesmo o trabalho dele, o trabalho, o relacionamento que ele tem. A vida dele é totalmente destruída praticamente por causa desse caso. Então, o que acontece? A esposa dele morre, infelizmente. Só que aí entra um ponto interessante do filme. Porque no momento em que o Ted manda desligar os aparelhos da esposa, a bala que não podia ser retirada, que estava no rosto dela, é retirada. E é a única bala que bate com a arma que foi utilizada, que foi justamente a arma que foi trocada. Só que o problema é que quando o Willie descobriu que as armas foram trocadas, o julgamento já tinha acabado. E não se pode acusar uma pessoa duas vezes do mesmo crime, no caso. O Ted ele foi inocentado por tentativa de homicídio. O problema é que quando eles encontraram a bala, quando eles conseguiram tirar a bala do rosto dela, já não seria tentativa de homicídio, já que ele desligou os aparelhos dela. É outro julgamento. Então o que acontece? Ele foi indiciado por homicídio. Aí é outro julgamento, é outra coisa, e é a única falha que o Ted cometeu. Ele pensou que as pessoas não iriam ligar esses pontos e o ligou. E assim encerra-se um crime de mestre, com Willie num novo julgamento com o Ted Crawford e o Ted agora realmente com um advogado, porque as provas, ao contrário do primeiro caso, estavam todas contra ele. Então, basicamente é isso. Esses são os segredos do filme. Acredito que se você assistiu esse vídeo e você não viu o filme, você não vai mais querer assistir. Apesar de que o filme é muito bom, vale muito a pena. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.